No início da década de 1990, um país que passou décadas se apresentando como uma federação estável e multiétnica, viu sua moeda colapsar em uma das piores hiperinflações já registradas na história. Esse país era a Iugoslávia, isolado por sanções internacionais enquanto enfrentava guerras na Croácia e na Bósnia. Parece familiar? Se sim, é porque é exatamente o que está acontecendo com a Rússia agora, no verão de 2026. Então, tudo vai acontecer igual? O que aconteceu na Iugoslávia vai se repetir na Rússia e terminar com o colapso desse país? Vamos analisar esse cenário para descobrir a verdade. Comecemos pela Iugoslávia, pois os fatores do seu colapso são o ponto de partida para o que vem depois. Quando a República Federal Socialista da Iugoslávia se desfez em 1991, a República Federal da Iugoslávia que restou era basicamente composta pela Sérvia e Montenegro, governada informalmente por Slobodan Milošević, que mais tarde se tornaria seu presidente. Se isso soa familiar, é porque lembra como Vladimir Putin iniciou sua ascensão ao poder na Rússia no fim dos anos 1990. A Iugoslávia seguiu lutando para manter território e apoiar as forças sérvias da Bósnia na guerra brutal no país vizinho. Em maio de 1992, o Conselho de Segurança das Nações Unidas respondeu com sanções generalizadas, incluindo um embargo comercial, o congelamento de transações financeiras e o corte da maior parte do contato econômico internacional. As sanções foram ainda mais rígidas em abril de 1993. No papel, o objetivo era pressionar Belgrado a cessar o apoio à guerra na Bósnia. Na prática, as sanções atingiram uma economia que já era estruturalmente fraca, e a combinação se mostrou catastrófica. Os números são quase inacreditáveis quando analisados isoladamente. Em apenas 3 meses após a entrada em vigor das sanções de 1992, a produção industrial havia caído cerca de 40%. No final daquele ano, a inflação anual na Sérvia e em Montenegro havia atingido cerca de 19.810%. E isso foi só o aquecimento. Ao longo de 1993, o país mergulhou em uma das piores hiperinflações já registradas. No auge, em janeiro de 1994, a taxa de inflação mensal chegou a aproximadamente 313 milhões%. A inflação diária chegava a quase 62% e a por hora passava de 2%, fazendo os preços mudarem muito até na fila do caixa e praticamente dobrarem a cada 34 horas. No final de 1993, o salário mensal médio na Iugoslávia havia caído para o equivalente a cerca de 15 dólares americanos. O PIB caiu cerca de 30% naquele ano, a produção industrial e os investimentos caíram aproximadamente 37% e o desemprego ultrapassou 24%. Por trás desses números estava um governo que havia ficado sem opções reais. O esforço de guerra de Milošević, que envolvia armar e financiar as forças sérvias da Bósnia e manter suas próprias forças armadas e a polícia, consumia mais de 80% do orçamento federal em certos momentos. Em dezembro de 1993, quase 95% de todos os gastos do governo estavam sendo financiados simplesmente pela impressão de novo dinheiro. O Banco Central já tinha sido esvaziado uma vez antes de as sanções entrarem em vigor. Nos meses finais, antes de Croácia e Eslovênia se separarem, os aliados de Milošević organizaram um saque às reservas de moeda forte do Banco Nacional da Sérvia. Eles desviaram 1 bilhão e 400 milhões de dólares para sustentar o regime e seus aliados, enquanto o dinheiro ainda era propriedade federal compartilhada. Esse roubo empurrou Croácia e Eslovênia para a saída e deixou o Estado remanescente quase sem reservas, após as sanções cortarem formas legítimas de obter moeda estrangeira. O Estado fez o que economias de guerra sob sanções costumam fazer. Ele improvisou. O comércio deixou o dinar em colapso e adotou marcos alemães e pontos atrelados ao seu valor, já que era impossível planejar negócios ou compras com uma moeda que podia perder metade do valor em poucas horas. O governo atrasou o aquecimento nos prédios de apartamentos estatais para economizar, levando moradores a usarem aquecedores elétricos ineficientes, o que sobrecarregou a rede e causou apagões. Aposentados passaram a adiar pagamentos sempre que possível. Na hiperinflação, a dívida acaba sendo tecnicamente menor. Quem devia 10 mil dinários no começo do mês, ao atrasar o pagamento por alguns dias, já via a inflação corroer grande parte do valor real da dívida. E para nosso propósito hoje, a guerra seguia consumindo mão de obra e material que um Estado falido, sancionado e isolado tinha cada vez menos meios legítimos de suprir. Claro, a Rússia em 2026 não é a Iugoslávia em 1993.
A economia da Rússia é maior, mais diversificada e, apesar de anos de sanções, ainda exporta volumes enormes de petróleo e gás, mesmo que esse comércio tenha sido complicado e redirecionado em vez de eliminado. A Rússia não passou por nada parecido com a hiperinflação ao estilo iugoslavo, já que seu Banco Central possui ferramentas, reservas e disciplina de política que o Banco Central de Belgrado não tinha em 1993. As prateleiras russas não terão preços em pontos atrelados ao yuan, mas observa-se que a Rússia adota medidas econômicas cada vez mais extremas, formando um novo padrão estrutural. E o mecanismo específico no qual queremos focar é o que está acontecendo com o suprimento de combustível russo e com a mão de obra russa. Comecemos pelo combustível, pois é provavelmente o problema diário mais visível para os russos comuns. Desde maio de 2026, a Ucrânia intensificou significativamente os ataques de longo alcance à infraestrutura de refino de petróleo, atingindo não só oleodutos e terminais de exportação, mas também refinarias dentro da Rússia. De acordo com reportagens da Medusa, todas as 10 maiores refinarias da Rússia já foram atacadas. No campo de batalha, informação é poder. Mas existe uma batalha que você não pode ver. Todos os dias, corretores de dados coletam, empacotam e vendem seus dados pessoais sem o seu conhecimento ou consentimento. Incogni, nosso patrocinador de hoje, remove isso de centenas de bancos de dados com poucos cliques. Seu endereço residencial, número de telefone e informações familiares podem estar online agora e você nem percebe. Isso pode levar a ligações de spam, golpes e roubo de identidade. É perigoso para você e sua família. É por isso que eu uso o Incogni. O Incogni encontra automaticamente onde suas informações pessoais estão expostas e envia solicitações de remoção em seu nome. Eles não podem te prejudicar se não conseguirem te encontrar. E com o plano ilimitado, você pode ir ainda mais longe. Basta colar o link de qualquer site que esteja expondo suas informações pessoais e os especialistas em privacidade do Incogni cuidarão do resto, com remoções personalizadas. Começar leva apenas alguns minutos. E após uma única autorização, o Incogni faz todo o trabalho difícil por você. Retome o controle da sua privacidade hoje mesmo. Use nosso código SPECIAL para ganhar 60% de desconto em qualquer plano anual do Incogni. Escaneie o código QR ou clique no link abaixo e comece a remover suas informações pessoais da internet. Você já sabe que informação é poder. Agora use esse poder para se proteger e retomar sua privacidade com o Incogni. O Estado-Maior da Ucrânia informou que ataques sistemáticos desativaram cerca de 42,7% da capacidade projetada de refino de petróleo da Rússia, com 8 refinarias atingidas em junho e mais de 60 reservatórios de armazenamento destruídos ou gravemente danificados. A avaliação ucraniana estimou as perdas financeiras acumuladas do setor de refino russo desde agosto de 2025 em cerca de 13,5 bilhões de dólares. Uma análise independente mostrou que a produção de combustível russa caiu até 25% em relação ao ano anterior, em junho, deixando a produção cerca de 20% abaixo da demanda interna. Apesar de tantos números parecerem supérfluos, o problema surge logo na bomba. Em meados de julho, o veículo independente Medusa contabilizou pelo menos 7 regiões e cidades russas que haviam introduzido o racionamento de combustível por placa de veículo. Regiões de Oriol, Nizhny Novgorod, Pskov, Lepetsk e Kirov, além da Moldávia e Astrakhan. Kursk se juntou a elas em 15 de julho. A restrição, chamada regra par ímpar, permite que placas que começam com dígitos ímpares abasteçam em datas ímpares. Esse método era parecido com o usado nos Estados Unidos nos anos 1970, após a Revolução Iraniana, que reduziu fortemente as exportações de combustível da região. Desta vez, o esquema é causado por uma campanha aérea contra as refinarias, não por falha de mercado. A improvisação se torna mais estranha e o eco iugoslavo fica impossível de ignorar. Na região de Krasnodar, Rússia, a administração do distrito de Dinsk exigiu que professores das escolas públicas trabalhassem em turnos em postos de gasolina durante parte das férias de verão. Eles nem abastecem, pois falta combustível para todos. Só ficam no pátio organizando filas e acalmando motoristas irritados. Quanto ao pagamento, os professores são recompensados com chá e café de cortesia. Autoridades afirmaram que o serviço era voluntário e restrito a professores homens, alegando que a falta de combustível afeta mais os homens. Mas reclamações que surgiram em grupos comunitários locais indicaram que funcionárias estavam sendo designadas para os mesmos turnos sob uma ameaça implícita de perderem seus empregos caso recusassem.
Uma jovem professora relatou que ela e colegas, algumas com menos de 50 quilos, eram enviadas para controlar multidões de motoristas frustrados, sem remuneração e sem opção real de recusa. E na região de Pskov, as autoridades estão recrutando voluntários e membros dos chamados esquadrões populares. Eles fazem tarefas semelhantes nos postos de gasolina, sempre usando avisos de recrutamento que nem sequer mencionam pagamento. Em Irkutsk, o governo regional sugeriu um sistema eletrônico de reservas para organizar as filas sem mobilizar pessoal algum. O governo optou por medidas mais rígidas no fim de junho, acionando polícia e guarda nacional para manter a ordem. Isso mostra que o governo prevê possíveis distúrbios regionais por preocupações com combustível e se antecipa, algo antes impensável para um dos maiores exportadores de petróleo e gás do mundo. Veja o que isso implica. O Estado deslocando servidores, até professores, de suas funções para apoiar a logística em uma crise de combustível. As escolhas do governo criaram essa situação, pois faltam dinheiro, mão de obra disposta e margem administrativa para resolvê-la. É uma versão reduzida e menos arriscada da improvisação vista em Belgrado em 1993, quando o aquecimento foi cortado para economizar e aposentados manipulavam prazos de pagamento para sobreviver em uma economia que não funcionava normalmente. É improvável que as filas por combustível causem hiperinflação, mas o reflexo de pressionar as instituições públicas e os servidores que as fazem funcionar é o mesmo. Notavelmente, isso remete ao caso iugoslavo. Comentando sobre a hiperinflação, o Instituto Cato notou que todos os postos de gasolina de Belgrado estavam fechados, exceto o que atendia estrangeiros e funcionários de embaixadas. Se a situação do abastecimento interno de combustível na Rússia continuar se desenvolvendo na mesma trajetória, talvez não vejamos mais professores sendo obrigados a trabalhar nos postos por muito tempo, porque não haverá trabalho a ser feito. Essa situação de apenas um posto funcionando se repete na Rússia, pois desde o início de julho há relatos de municípios adotando listas de prioridade para definir quem pode evitar a fila. Essa forma de pensar e agir resume perfeitamente a crescente divisão entre o governo em exercício e a população russa, que apoia esse governo, talvez pelos motivos errados. Agora vamos para a questão do trabalho, porque é aqui que o paralelo com o Estado ficando sem pessoas dispostas para sua guerra se torna explícito. Em meados de julho de 2026, a emissora russa independente TV Rain obteve e publicou um documento vazado intitulado Plano para a Seleção de Candidatos para Serviço por Contrato em 2026. O plano inclui o distrito de Maisk, na República de Barachia, no extremo oriente russo. Segundo o documento, o plano realiza algo incomum na economia privada. Ele lista todas as empresas que operam no distrito, quantas pessoas cada uma emprega e quantos desses funcionários são homens entre 20 e 60 anos. Mais importante ainda, também lista uma cota específica de trabalhadores que cada empresa é obrigada a enviar para lutar na Ucrânia. O pior é que isso provavelmente não é um caso isolado, pois fontes do vazamento indicam que as mesmas cotas estão sendo aplicadas em outras regiões da federação. Antes de falarmos dos detalhes, inscreva-se no canal para receber mais vídeos diários. Aqui no The Military Show estamos determinados a trazer para você as últimas notícias e análises detalhadas sobre tudo relacionado à geopolítica. Sobre os documentos vazados. A cota busca maximizar lucros do governo ou aumentar soldados no campo de batalha, num cálculo cruel que marca todo o esforço de guerra. O chefe do distrito recebe o número-alvo da sede regional e então distribui essa meta entre os empregadores locais. Cada empresa recebe uma cota de trabalhadores para o serviço militar por contrato, mas, caso não queira enviar seus funcionários, há uma alternativa. Ela pode pagar pelo serviço, contratando uma empresa designada que se especializa no que é chamado, eufemisticamente, de seleção de candidatos para a guerra. O valor informado é de 100 mil rublos, ou cerca de 1.300 dólares americanos em meados de julho, por cada pessoa que a empresa não fornece diretamente. Isso nem se limita ao setor privado. O plano também exige que o Hospital Distrital de Maisk ceda 2 funcionários ao serviço militar, mesmo com a região já enfrentando grave falta de profissionais de saúde. As cotas não consideram quais setores podem ceder trabalhadores, pois o governo só define números a serem cumpridos. Mas esse sistema não é novo, ele evoluiu e começou já em 2024. Naquela época, as autoridades passaram a exigir que empresários enviassem pessoas para a guerra, ameaçando fazer inspeções surpresa em empresas que não obedecessem.
Em 2025, isso já era o esquema explícito de compra que vemos hoje. As empresas podiam pagar para não enviar trabalhadores, mas cada pessoa abaixo da cota custaria à empresa 450 mil rublos, ou aproximadamente $6.000. Isso é mais de 4 vezes o valor da taxa institucional vigente em Baráquia, sob o novo plano de 2026. A discrepância indica que o preço para sair desse sistema varia muito entre regiões, não seguindo uma escala nacional única. O que permanece igual nos dois casos é a lógica de que a força de trabalho virou um recurso que o Estado pode taxar, seja em pessoas ou rublos. Existe uma razão para a pressão aumentar em vez de cair. A cota do Distrito de Maisky para 2026 exige que as empresas enviem 61 pessoas para a linha de frente. Isso é cerca de 65% acima da meta do distrito do ano anterior. E naquele ano, apenas 13 pessoas realmente assinaram contratos. O distrito ficou bem abaixo da cota anterior, e as autoridades regionais, em vez de reduzir as expectativas, quase as dobraram para o ano seguinte. O Estado tenta conter a escassez de efetivo com medidas ainda mais rigorosas. Isso nos leva à escalada mais séria, que pode-se dizer pior do que o povo da antiga Iugoslávia já teve que suportar. A Rádio Europa Livre e Rádio Liberdade divulgou no início de julho um relatório detalhado sobre a transição da pressão financeira e administrativa para o recrutamento forçado. O relatório indica que esse esforço foi concentrado na cidade de Penza, a cerca de 625 quilômetros a sudeste de Moscou. Segundo a Rádio Europa Livre e Rádio Liberdade, homens são detidos nas ruas, levados a escritórios de recrutamento e forçados a assinar contratos para lutar na Ucrânia. O relatório exibiu um vídeo de um transeunte mostrando homens sentados em uma van enquanto pessoas diziam que eles estavam sendo pressionados a ir. As autoridades policiais russas posteriormente negaram publicamente que qualquer tipo de coerção tenha ocorrido. A reportagem da Rádio Europa Livre e Liberdade traz casos difíceis de classificar, como outra coisa que não os ucranianos chamam de buzificação, termo informal para pegar homens em idade militar na rua e levá-los em vans. A prática foi inicialmente associada às próprias dificuldades de mobilização da Ucrânia, mostrando que ambos os lados estão, na verdade, sofrendo com o mesmo problema. Na Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky reconheceu o problema no início de 2026 e pediu ao Ministério da Defesa que o resolvesse. Por outro lado, a buzificação na Rússia parece totalmente fora dos limites legais. O relatório indica que o Estado simplesmente negou os acontecimentos como falsos e os deixou de lado, o que também esconde o quão prevalente isso pode ser em todo o país. E como as autoridades russas negam que essa prática aconteça, também não existe nenhum canal oficial registrando quem foi levado, para onde ou sob qual pretexto. Por isso, as fontes da Rádio Europa Livre e Liberdade são apenas parentes e advogados anônimos, não registros do governo. Os abusos dos centros territoriais de recrutamento da Ucrânia são amplamente documentados porque não são negados. Eles são debatidos no parlamento e citados pela imprensa ucraniana. Depois, há o suposto aumento de incidentes nos últimos anos. Junto com o aumento das cotas, isso sugere que o Kremlin está tentando recorrer ativamente a essa medida, em vez de anunciar outra rodada de mobilizações parciais. Na última mobilização anunciada em 2022, centenas de milhares deixaram o país, possivelmente sem retorno, o que prejudicou ainda mais a economia russa. Juntando esses elementos, o que se vê é uma economia de guerra ficando sem as duas coisas de que mais precisa: combustível e mão de obra. Os ataques ucranianos às refinarias geram a mesma escassez de recursos que as sanções causaram à Iugoslávia em 1992. No lado da mão de obra, vemos um Estado seguindo o mesmo caminho que a Iugoslávia seguiu à medida que a guerra se arrastava e os voluntários rareavam. Primeiro vieram os incentivos, depois as cotas administrativas para empresas, tratando trabalhadores como mercadoria tributável. Depois, um sistema de dispensa paga cujo preço só aumenta. Em seguida, sequestro direto nas ruas. Milosevic também continuou lutando além do ponto que sua economia podia sustentar, porque recuar teria um custo político inaceitável. Nada disso significa que a Rússia certamente vá se fragmentar como a Iugoslávia se fragmentou. O colapso da Iugoslávia foi impulsionado por sanções internacionais criadas para forçar mudanças e por sistemas internos ineficazes ou sabotados pelo partido no poder buscando lucro rápido. Em vez disso, a Rússia ainda recebe uma quantia considerável do seu comércio com a China e a Índia, e ainda tem acesso a mais combustível quando necessário. Apesar das sanções do Ocidente,
que um país da ex-Iugoslávia se recusou a impor por princípio, a economia russa ainda cresce, embora em ritmo bem abaixo do esperado. É mais correto afirmar que o sistema atual da Rússia está sob pressão, não em colapso. Pressão significa que o país pode se recuperar, geralmente por meio de ajuda externa ou reforma interna. O governo russo atual provavelmente não adotará nenhuma dessas duas opções. Se a China resgatar a Rússia, isso seria uma rendição pública à China como líder do bloco, e não como uma suposta igual. Na segunda opção, o regime de Putin depende de manter as mesmas pessoas no comando, sem trocá-las. Então, se houvesse apelos generalizados por reformas, normalmente seria da mesma forma que aconteceu em 5 de outubro de 2000, quando o povo da Iugoslávia derrubou Milosevic. O que significa que estamos no outro caminho possível após a tensão, em que isso pode ser um indicativo de fracasso generalizado. Isso também causa os mesmos dois problemas, em que algo tem que ceder. Neste momento, avaliamos se será a guerra na Ucrânia ou a própria Rússia. Mas isso significa que o fator desencadeante aqui é quanto apoio Putin tem, e esse apoio vem diminuindo lentamente a cada mês que passa. Para saber mais, confira este vídeo e não se esqueça de se inscrever no The Military Show para notícias diárias e os desenvolvimentos mais importantes da guerra na Ucrânia e da geopolítica global. E obrigado, como sempre, por assistir.